reflexionando. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A passagem "não ajunteis tesouros na terra onde há traça" ensina sobre a importância de não acumular riquezas materiais, que são efêmeras e vulneráveis à destruição. A mensagem enfatiza que os tesouros espirituais, que não podem ser corroídos ou roubados, são mais valiosos do que as riquezas terrenas. A passagem sugere que onde estiver nosso tesouro, ali estará também o nosso coração, incentivando a priorizar valores espirituais sobre os materiais. Essa citação é frequentemente interpretada como um chamado à generosidade e à busca de valores eternos. Jesus está ensinando-nos a não depositar nossa segurança e alegria em riquezas terrenas, que são vulneráveis à decadência e ao roubo. Em vez disso, devemos buscar tesouros no reino de Deus, que são seguros diante dele e produzem impactos duradouros na vida espiritual. Jesus, ensinando-nos sobre atitudes do coração, justiça, prática e confiança em Deus. Em meio às instruções sobre oração, jejum e prática religiosa, Jesus contrasta a acumulação de riquezas na terra com a busca de tesouros no céu. O público é composto por discípulos e pela multidão em Galileia, que ouvia de Jesus uma nova compreensão da aliança com Deus e das prioridades da vida. Este bloco de ensino fica próximo de orientações sobre não se inquietar com as necessidades diárias e sobre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não ajunteis tesouros na terra. Aponta para tudo o que é acumulado com segurança humana neste mundo: bens, status e posses. A traça e a ferrugem são imagens comuns da deterioração que acompanha o tempo e a fragilidade da matéria. Os ladrões minam e roubam. Lembram que a riqueza pode desaparecer por ação de pessoas ou circunstâncias externas. Assim, o chamado é a não colocar a esperança nesses tesouros transitórios que não suportam o teste do tempo ou da justiça divina. Conectando-se com o restante do ensinamento, há a afirmação de que tesouros no céu são valores e ações que permanecem diante de Deus. Fé em ação, generosidade, justiça, oração e serviço. O ensinamento lembra ainda que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ou seja, nossos afetos seguem o que valorizamos. Em paralelo, Jesus orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que as necessidades diárias serão atendidas. Assim, a verdadeira segurança não está na acumulação, mas na aliança com Deus e na fidelidade aos seus propósitos. É preciso entender que riquezas materiais são passageiras e suscetíveis à corrupção e ao furto.
e que o coração se molda aos tesouros que priorizamos. Devemos mudar prioridades para buscar o que tem valor eterno. Confiar na providência de Deus enquanto vivemos com responsabilidade e compaixão, não com ansiedade pelo que é passageiro. Está intrínseco nos ensinamentos de Jesus, os quais devemos aprender, porém, em certos casos, não devemos seguir o exemplo daqueles que estão ensinando. E disse Jesus, abre aspas, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Grandes igrejas, pequenos cristãos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho farisaico contaminando a nação santa, e cada um escolhe o seu, se inflamando na bolha do sistema, esperando os cefeiros da grande seara, superaquecida pelo ego dos irmãos. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, porque o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Chegamos no ápice da nova era, enquanto que a falsa noiva se rebela contra o noivo, que espera ver nela um caráter cristão. Altares profanados com veneno na panela. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. E as santas indulgências estão de volta. Heresias estão matando as almas. Dogmas escravizando o cristão, enquanto que o legalismo religioso sufoca o Espírito Santo. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ganância, corrupção, egoísmo, cobiça, desfalque financeiro, tráfico de influência e extorsão ministerial permeiam o alto clero, que desfilam com ternos Giorgio Armani, Ralph Lauren, Tagliatore e Dolce Gabbana. São alguns dos estilistas mais famosos e mais usados. Grandes igrejas, pequenos cristãos. Fundamentalistas religiosos estão sendo forjados pelo doutrinamento modernista, enquanto que o caráter cristão, que deveria ser pautado pelas Sagradas Escrituras, sofre detrimento espiritual e teológico. Filósofos, políticos e pregadores coaching povoam o altar do lugar santo, profanando o sagrado. Cachês exorbitantes são pagos aos artistas popstar, gospel, para cantar e pregar enquanto falta mantimento na casa do órfão e da viúva. Se há quem vende, é porque há quem pague. Vendem e compram a adoração, vendem e compram a palavra. Disse João no Evangelho que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Disse também que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, se no princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós, então, se eu cobro para pregar, eu estou vendendo o Verbo, a palavra. E se eu estou vendendo a palavra, concomitantemente estarei vendendo Jesus. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque uma vez venderam o Verbo, palavra. Uma vez venderam o Verbo, Jesus, por 30 moedas de prata. O espírito de Judas está ativo dentro dos templos, vendendo e comprando, comercializando o Verbo de Deus. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo
a quem seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar, lhe garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Vigiai e orai, porque o Senhor vem. Ele vem.